Meus amores, boa tarde Boa tarde. aos amadinhos que Boa conseguiram tarde. entrar aí. Em consideração a vocês, né, meus amores, a gente vai começar no horário. Aí nós vamos ter umas telas, né, que eu vou compartilhar. Pode ocorrer de no final desse vídeo encerrar, porque eu tenho outras aulas online agendadas. Então, quando a gente tem, às vezes, o Zoom, ele encerra naquele momento. E obrigado pelos 4 que estão presentes, tá, gente? Isso é muito importante, porque qualquer dúvida vocês tirem, vão tirar agora. Eu vou fazer um resumo da parte em si de Roma, tá bom? E vocês vão prestar atenção, porque essa aula não tem como nenhum aluno ficar com dúvidas. Aí, quando nós terminarmos, se de repente fechar tudo, eu passo os slides para vocês se centralizarem. Alguns mapas tem no link de vocês, outros não tem, tá bom? Gente, Roma é a civilização mais antiga daquelas estudadas durante a história antiga, né? Vamos dizer assim que ela é a última dessas civilizações. Depois do estudo de Roma, aí a gente já vai detalhar todos os conceitos para se preparar, por exemplo, para a Idade Média. Confere? Então, nós vamos ter aqui, a última civilização dos conceitos da história antiga, é dividida, por exemplo, em estudo em 3 períodos, né? Nós vamos ter a monarquia, a república e o império. E a gente vai detalhar nessa aula o que foi que aconteceu em todos os 3 períodos, porque ela é estudada em períodos, tá? É considerada uma das civilizações maiores de todas aquelas que vocês já estudaram, tá bom? Daquelas civilizações antigas. Ela é a maior, principalmente porque no processo em si de expansão territorial, ela acabou expandindo, né, suas áreas de conquista e transformando as pessoas conquistadas em escravos, aumentando cada vez mais, né, o tamanho do território. Nós vamos aí para o primeiro período, tá? A monarquia. Essa monarquia, ela começa no ano 753 a.C. e vai até o ano 509 a.C. A gente entra um pouco na mitologia, né? Roma não era uma cidade grande, ela entra no conceito histórico como uma civilização aí, vamos dizer assim, uma vila. E nesse momento, para ela se chegar nesse patamar de cidade, né, a gente vai avaliar o seguinte: está acontecendo um processo de migração, né, dos povos indo-arábicos, que não é nem povos indo-arábicos, tá, gente? São os povos indo-europeus. E no caso aí, esses povos, eles eram nômades. Eles estavam procurando um local para eles buscarem essa sedentarização, porque se eles encontrassem, eles iriam se fixar à terra. E é nesse trajeto que eles fazem na Europa que eles vão se fixar naquela região onde vai se formar, né, Roma, que é na Península Itálica. Vamos avaliar também que esses povos, eles se caracterizavam por serem, né, eles eram descendentes de 2 povos, né, latinos e dos etruscos, que são os primeiros componentes aí, né, dessa população que vai desencadear, né, Roma, ao surgimento de Roma. Então, assim, esses etruscos, pessoal, eles vão ser os responsáveis primeiro por formar essa monarquia. Só que essa monarquia tem diferenças e a gente vai chegar nela. Ele é diferente dessas monarquias da Idade Moderna, tá bom? Que a gente conhece, que vocês também conhecem. Roma, durante esse período monárquico, ela vai ser formada. Ela tinha aquele conceitozinho de vila, porque era pequena. Só que Ítalo entrando na live. Nós vamos aí entrar naquele conceito do mito, tá? Durante esse período, nós vamos ter um rei, né? O rei que não era, vamos dizer assim, de Roma, mas era de povos ao redor. Ele simplesmente vai jogar, né, para os gêmeos. A mitologia, ela diz que seriam filhos desse rei, né, que vão jogar, ele não vai aceitar e vai jogar essas crianças perto do rio, que no caso aí seria o rio Reno, que é um rio muito conhecido daquela região. E essas crianças, elas não vão morrer porque elas vão ser encontradas pela loba. E ao serem encontradas pela loba, aí entra a questão da mitologia.
certo? Onde essa loba vai amamentar essas crianças e eles não vão morrer. Essas crianças vão se chamar aí, né, Rômulo e Remo. E isso tudo no período monárquico, para vocês entenderem essa explicação, tá bom? E lembrem, gente, no Enem também, que o maior símbolo de Roma até hoje é a loba, tá? O símbolo de Roma mesmo, a cidade, é a loba. E eles foram amamentados, tudo. Depois, quando eles vão crescer, numa determinada idade, eles vão ser encontrados por um camponês e vão ser criados, vão passar por um processo de adaptação na questão de civilização, porque duas crianças sendo criadas por uma loba, imagina como era o comportamento deles. Andavam sobre quatro patas, se comportavam como lobos. Então, assim, eles vão passar por um processo de adaptação. Só que essas crianças, né, elas vão crescer. E aí, o que vai acontecer, gente? Eles vão matar o rei, aquele rei que havia jogado eles, né? Eles vão matar esse rei. Automaticamente, quando eles matam o rei, eles vão assumir o lugar do rei, né? Vamos dizer assim, dessa pequena vila, né? Que ainda não era Roma. Só, gente, que quando eles crescem, há uma disputa entre quem tem mais poder, quem não tem menos poder, e os dois irmãos acabam, né, brigando, e nessa briga, Rômulo vai matar Rêmulo. Então, a partir desse momento em que ele mata Rêmulo, tá subentendido aí que o primeiro rei, no caso aí, dessa era monárquica, teria sido o Rômulo, na história de Roma. A gente só não pode afirmar, meus amores, se na história de Roma, dentro da mitologia, se a mitologia é real, mas que o primeiro rei realmente de Roma foi Rômulo, isso é verdade. Mas eu acredito que tem um cunho de verdade também nessa lenda, tá bom? Gente, essa Roma, e a partir daqui já tem um rei, né? Rômulo, ela vai ter, durante esse período monárquico, que ninguém vai viver eternamente, e essa monarquia ela não é hereditária, né? Como essas da Idade Moderna, que vem até os nossos dias, essa Roma ela vai ter, né, 7 reis na sua história. E esses reis vão estar divididos entre aqueles dois povos que formavam, né, essa população romana, no caso aí os etruscos e os latinos. A gente trata do fenômeno social. Toda sociedade tem uma formação, divisão social. Nessa divisão social, como vocês já viram, né, essa Roma ela é dividida nesses períodos no qual a gente está avaliando aí a monarquia. Vamos lembrar que os romanos, gente, eles simplesmente não aceitavam ser chamados de romano ninguém que tivesse nascido longe das dependências dos limites territoriais de Roma. Então, quem serão aí, no caso, aqueles típicos cidadãos romanos? Os patrícios e os plebeus. Por incrível que pareça, quem são os patrícios? Os grandes proprietários de terra. Quem são os plebeus? Os pequenos proprietários de terras. E aí nós iniciamos o processo da organização de classes, né, de Roma, a organização social. Nós vamos ter os patrícios e os plebeus, que apesar dos plebeus terem pouca terra, mas eles são cidadãos porque eles nasceram na área de domínio de Roma. E aí nós vamos ter uma outra classe, né, que são os clientes. Vamos lembrar que os clientes é a outra classe que compõe, né, essa base romana, mas eles não são considerados cidadãos de Roma porque não nasceram dentro de Roma, certo? Eles nasceram fora dos limites de Roma. E aí eles são considerados os estrangeiros. Qual é a importância dessa classe, né, dentro de Roma? Essa classe aí, gente, era aquela classe que vai ser responsável por praticar alguns serviços aos patrícios. Como eles aí eram muito ligados a técnicas manuais, né, eles vão prestar serviço de artesanato, a questão comercial e vão fortalecer esse comércio marítimo, tendo em vista que Roma está localizada ali no eixo da Península Itálica, tem uma saída para o mar, então como naquela época o comércio era muito forte e não tinha trem, não tinha carro, então automaticamente o transporte que deveria se usar era via mar, navios, né? Ou navios que não são desses, né, dessa nossa estrutura. Gente,
Nós vamos ter aí uma sociedade que tem uma base de sustentação muito forte. O que é uma base de sustentação para a questão econômica de um país? São aqueles povos que sustentam a economia de determinados países, ou seja, nesse caso aqui, quem é a maior parte da população que compõe essa base, ou seja, que trabalha, são os escravos. E quem são esses escravos em Roma? Os escravos, gente, são aqueles que no processo de expansão territorial que já começa aqui, tá? Eles foram dominados ou tiveram suas terras conquistadas. Então, quando Roma conseguia dominar, conseguia expandir, né, conquistar aquela terra, todo mundo que morava naquela terra acabava, né, se transformando em escravo, ficavam submissos à esfera romana. Então, aí, esses automaticamente eles se transformavam em escravos de guerra. Por quê? Porque haviam sido dominados e a partir dali ficavam, né, ficavam submetidos a Roma. Também nós vamos ter, nessa base, um outro modelo de escravidão, que eram aqueles escravos que não conseguiam pagar os seus tributos e acabavam também, gente, se transformando em escravos. E aqui, independente de ser cidadão de Roma ou não, quem não pagasse, né, seus impostos acabava também sendo escravizado. E aí a gente tem alguns filmes que tratam dessa forma, né? A gente tem aí Espartaco, a gente tem muitos filmes que vão tratar desse processo, tanto em Roma quanto também na Grécia. Gente, durante o período monárquico, a quantidade de escravos, ela não é tão numerosa quanto vai ser no período republicano, tá? Por quê? Porque os processos de expansão territorial aqui não são tão grandes, né, quanto aquele que vai acontecer no período republicano. E levem para o Enem uma certeza, tá? E o período em que mais vai haver o processo de expansão territorial e processo de dominação de povos, transformando esses povos em escravos, vai ser no período republicano e não no período do Império, tá bom? Porque muita gente acha que o maior processo de expansão de Roma se deu quando ela se transforma no Império. Não, foi no período republicano, que é o período intermediário. Então, vocês analisem o seguinte, como Atenas, tá? Roma vai viver um sistema de produção, aquele chamado modo de produção escravista, porque se não tivesse escravos, ela também não teria o crescimento que ela teve, principalmente na agricultura, né? Porque tudo era muito ligado ao campo. O escravo, gente, aqui ele era uma propriedade. E como alguns aqui se tornavam por causa das lutas, né, de dominação romana e no processo de expansão, alguns deles eram inteligentes. Não necessariamente todos os escravos aqui eram pessoas, vamos dizer assim, que não sabiam da língua romana, não sabiam das leis. Alguns aqui eram inteligentes e aí se tornavam, né, até professores, como também alguns passaram a assessorar os políticos de Roma. Não eram todos, tá? Era uma minoria, mas tinha aqueles escravos que no processo de dominação de Roma eles acabaram, né, sendo influenciando a política romana, mas continuavam, gente, por mais que eles estivessem ajudando Roma nesse sentido, eles continuavam sendo escravos. Tá? Na monarquia, essa monarquia, lembrem que o rei ele era o poder executivo. E qual é a diferença? Né? Vocês já viram a questão dos três poderes. O poder executivo é aquele que administra uma cidade ou um país, que executa, no caso, as leis que são feitas pelo poder legislativo. Aí vocês podem perguntar, professor, e nessa época aqui tinha os três poderes? Tinha, não tinha a teoria especificamente, dizendo assim, esse aqui é executivo, esse aqui é legislativo, esse aqui é judiciário. Não tinha, porque essa teoria é de Montesquieu, tá bom? Então, nós vamos ter aí, gente, uma diferença desse modelo monárquico. Esse modelo monárquico aí, por que é diferente dessa monarquia da Idade Moderna? Porque essa monarquia da Idade Moderna, os reis passam para os filhos, né, por herança hereditária mesmo, né? E aqui os reis, eles eram escolhidos. Escolhidos por quem, gente? Pelo Senado, que era a instituição máxima que regia essa Roma. Então, quem é que compõe essa base do Senado? Ou seja, quem eram as pessoas que estavam lá para definir as leis e o futuro, por exemplo, das cidades romanas? Os patrícios, aqueles que são grandes proprietários de terra e são os ricos da sociedade romana. Então, a eles
pertencem praticamente todas as leis, e até mesmo a execução dessas leis, as obras, tudo eles. Por quê? Porque o Senado administrava, mas quem estava dentro do Senado para decidir? Os patrícios, tá? Gente, tudo que se ia, no caso aí, né, tudo que era levado para o Senado aí, geralmente beneficiava só os patrícios. E aí nós vamos ter o descontentamento da plebe. Vai chegar um momento que essa plebe não vai mais aceitar essas imposições. Abaixo do Senado, gente, nós vamos ter aí as chamadas Assembleias das Cúrias. E o que essa Assembleia fazia? Se o Senado aprovasse algo, isso era enviado para a Assembleia das Cúrias. E lá tinha a determinação, ou sancionava o que o Senado tinha aprovado, ou não. Só que na Assembleia das Cúrias nós vamos ter também aí uma grande quantidade de patrícios. Então, se vinha uma lei do Senado, automaticamente, quando chegasse na Assembleia das Cúrias, eles só iam assinar embaixo. Isso é uma questão de lógica, tá? Essa monarquia, ela vai chegar ao fim. Quando, né, um rei, que é chamado assim na história por Tarquino, né, que era até apelidado na história de Tarquino Soberbo. Por que ele é chamado, apelidado de Soberbo, né, em Roma? Porque ele tentou administrar Roma acima da estrutura do Senado. Ou seja, ele tentou colocar o Senado à parte. Só, gente, que o Senado, como era composto por patrícios, não vão aceitar, porque na visão do Senado, tudo que o rei deveria fazer deveria passar primeiro por lá, e ele não quis. Vamos lembrar que Tarquino, né, esse que era soberbo, ele era daquela descendência dos etruscos. Gente, de 7 reis que o período monárquico vai ter, 3 vão ser etruscos e 4 vão ser latinos. E sempre houve essas disputas entre reis latinos e reis etruscos. Esse rei, no caso aí, Tarquínio, ele vai acabar sendo deposto. Mas por quê, gente? Porque o Senado não vai aceitar que ele governe passando por cima das leis, né, romanas, no caso aí, se sobrepor ao tamanho que era o Senado, que era uma instituição muito respeitada em Roma, mesmo sendo desigual, tá, gente? E privilegiava, na grande parte, né, na grande maioria das leis e execuções de obras aos patrícios. E aí, gente, nesse momento aqui, ele vai acabar sendo deposto, né? Quando ele vai ser deposto, olha o que vai ocorrer. O Senado vai perceber que está na hora de mudar aquela estrutura que tinha na época, né? Então, eles vão criar aí o conceito de república. Olha a república nascendo, segundo período da história de Roma. E aí, em 509 a.C., nasce essa república. Só que vocês precisam entender o significado de república, né? República significa, né, voltado ao público, voltado, vamos dizer assim, né, ao povo. Então, vai aumentar cada vez mais aí, gente, a preocupação com o setor público. O que é o setor público? Construção de obras. E aí nós vamos ter, dentro do período republicano, uma análise entre o que é público e o que é privado. Obras públicas serão obras que serão promovidas pelo governo, e as obras privadas serão obras que vão ser promovidas aí por terceiros. No caso aí, nessa época aí, os grandes proprietários, no caso os patrícios, tá bom? Deu para entender até aí? Na República, nós vamos aí, meus amores, iniciar um processo de expansão, que é o maior da história de Roma, nessa segunda fase aí, né? E é nesse processo aqui, meus amores, que vocês já viram, né, no vídeo que eu passei aí, as chamadas guerras púnicas, que são as guerras que Roma vai ter contra Cartago. Vamos lembrar que Cartago, percebendo, né, que Roma estava chegando na região próxima à Sicília, vai impor sua força em relação a Roma. Só que Roma, quando vai impor sua força em relação a Cartago, vai destruir a cidade de Cartago, tá bom? E é aí que começa, né, as grandes expansões desse período. Que expansão, né, a gente pode dar de exemplo aí? A gente vai ter aí Roma expandindo ao norte da África, né? Chega à Ásia e toma de conta da Península Ibérica, que todo mundo lembra que essa Península Ibérica aí, ela vai ser, né, depois composta, né, por Portugal
e pela Espanha. Aqui nem tanto, né? Mas no futuro aí, que está chegando, na Idade Média, a gente já vai ter a composição desses povos. Então, gente, com a expansão territorial, na visão de vocês, vai aumentar a quantidade de escravos ou vai diminuir? Claro que pela lógica vai aumentar, porque se eu expando as minhas terras, eu tomo uma terra, né? Eu aumento, né, a expansão do meu território, mas naquela terra ali tinha gente morando. O que é que eu vou fazer com essas pessoas? Eu vou torná-las Vai escravas, pegar para botar lá. certo? Então, essa plebe, ela vai aumentar assustadoramente a quantidade de pessoas que vai compor. Por quê? Porque quanto mais Roma aumentava as suas áreas de domínio, maior era a quantidade de escravos que estavam dentro do território. Então, nós vamos ter aí já aquela Constituição. Professora, mas todos os plebeus, no início aí, os plebeus eram cidadãos nascidos em Roma. A partir desse momento aqui, a gente não tem mais só essa Constituição. Aqui, a gente já vai ter um povo muito miscigenado. Os escravos aqui já vão estar dentro desse também, dessa plebe. Então, essa plebe vai aumentar cada vez mais a quantidade de pessoas. E aumentando a quantidade de pessoas, aumenta também a capacidade dessas pessoas de se unirem e reivindicar o que eles acreditavam ser correto. Tá? Os patrícios, vendo, né, o tamanho da população dos plebeus, começam a ficar com medo, né? Porque se a população está aumentando dos plebeus, e de repente se eles fazem alguma manifestação, alguma guerra, os patrícios não tinham para onde ir, gente, porque eles eram minoria, mas minoria mesmo no território. E é a partir daí, gente, que os patrícios vão os patrícios não, os plebeus, tá? Eles vão simplesmente atingir o máximo das suas lutas quando eles conseguem aprovar aí, né, a criação da tribuna da plebe. E quando eles fundam aí a tribuna da plebe, para quem não lembra, tá? Aí a tribuna da plebe foi uma assembleia que, a partir desse momento que ela é fundada, ela vai ser utilizada como interesse da classe, no caso aí dos plebeus, está a serviço dos plebeus. E aqui nós vamos ter um contraponto, porque enquanto lá na monarquia os patrícios vetavam tudo que dizia respeito aos plebeus, aqui, gente, com a tribuna da plebe, é essa plebe que vai ditar as regras para os patrícios, vai barrar grande parte dos projetos aí, vindo do Senado. A partir desse momento aí, gente, os plebeus, eles conseguem muitas coisas. Uma delas é a criação das leis das 12 tábuas. Tudo isso no período republicano, tá? E com a criação, né, das leis das 12 tábuas, Roma inicia um processo que vai ser chamado depois aí, gente, que vai dar direito, né, ao direito romano, vai dar origem ao direito romano. E no caso aí, gente, todo mundo lembra que o direito está ligado ao juiz que julga leis, e com um princípio que eles deixaram bem claro, tá? O princípio da isonomia. O que é esse princípio da isonomia? Que os juízes devem julgar sem olhar aí para quem está julgando, sem olhar cor, raça. Então, tem que julgar de forma igualitária. Então, um juiz não pode chegar no tribunal julgando de forma imparcial. Então, a isonomia é julgar todos de forma igualitária. Os patrícios, gente, que estavam na Constituição do Senado, vão ficar indignados e, a partir daí, como o Senado era a instituição mais respeitada, né, naquela época, tinha ainda uma força muito grande, eles vão aí criar os chamados triunviratos. Lembra que triunviratos vem de 3, ou seja, a partir desse momento nós vamos ter uma Roma que vai passar a ser administrada dentro dos seus territórios, a gente vai ter uma divisão aí, né? Ela vai ser administrada por 3, no caso aí, pessoas. Qual era o objetivo dos 3, né, que vão governar aí? Tentar barrar as ideias dos plebeus, tentar barrar, né, a ascensão dos plebeus, tentar barrar tudo que os plebeus quisessem. E aí nós vamos ter o primeiro triunvirato. Quem são os 3 primeiros aí governantes dessa ala do primeiro triunvirato? César, né, vai ser um, o Pompeu vai ser outro, e Crassus vai ser o outro. Gente, aqui está dando sinal para eu terminar a reunião. Tá faltando só 10 minutos. Eu vou continuar, mas se ela cair, a gente continua em um outro link, tá bom? Tá.
Aí nós vamos ter aí, gente, a partir desse momento, né, os conflitos. Por quê? Porque os três não vão se entender. Se os três não vão se entender, eles vão guerrilhar entre si, né, gente? Isso aí é a questão de lógica. Só que dos três, nós vamos ter um que é muito habilidoso na arte da guerra, né? Júlio César, que é, por sinal, aquele que mais vai expandir as áreas do território. E quando ele expande a área do território, o que significa dizer? Que ele vai acabar dominando todos os outros territórios. Ele, principalmente, ele começa aí para essa expansão pela Gália, né? Para anexar a Roma. Pompeu vai ficar com muita raiva de Júlio César porque ele está conseguindo nesse processo de expansão e aí vai acusar ele no Senado de que ele está gastando muito dinheiro para fazer tudo isso, porque guerra custa caro. Só, gente, que isso não vai dar muito certo. Vamos lembrar que durante esse período aqui vai haver uma guerra, né? Por quê? Porque o Júlio César não vai aceitar essas imposições de Pompeu e ele vai acabar, né, em outras guerras aí dominando Pompeu. Pompeu vai morrer. E aí, gente, claro, né, Júlio César vai ser o grande, né? Aí vocês podem até avaliar o seguinte: a partir desse momento, quando ele mata, né, Pompeu, ele vai se tornar o mega ultra ditador, porque o Senado vai dar um título para ele, que é de ditador perpétuo. A partir do momento que ele se torna um ditador perpétuo, gente, o Senado pensava que ele ia diminuir as leis dos plebeus ou os privilégios que, na visão dos patrícios, estavam dando, os governos anteriores, né, da República estavam dando para os plebeus, ele vai aumentar. Eles achavam que ele ia fazer tudo que o Senado queria. No entanto, isso não ocorreu. Tanto não ocorreu, gente, que os plebeus, né, nesse período dele aí, vão acabar conquistando o título de cidadania. Ele vai dar título de cidadania romana para todos os plebeus. Olha aí, né? Lembrando que nem todos os plebeus nessa época aqui eram cidadãos. Sinceramente, nenhuma aqui era cidadão, porque não tinha direito à participação na vida política, mesmo alguns aqui sendo pequenos proprietários de terra. É nesse período aqui que a gente vai ter um desenvolvimento das obras públicas, bastante aquela ideia do público e do privado, ele vai fazer aquelas expansões romanas, que vocês viram no documentário, tá? Aquilo ali é no período já republicano. O Senado, que era muito composto por patrícios, com raiva de Júlio César, gente, vai acabar, né, ordenando, vamos dizer assim, as escondidas a morte, vão arquitetar a morte de Júlio César, apunhaladas. E aí cada membro do Senado foi lá, né, e deu uma apunhalada em Júlio César. É aqui, gente, que surge aquela ideia, né, que ele vai dizer assim: até tu, Brutus, que na mitologia e nas histórias, né, mais detalhadas, Brutus seria filho de um amante de Júlio César, e ele fazia parte do Senado, e ele vai, né, apunhalar. Então, na história, é como se ele tivesse recebido uma apunhalada, como se fosse uma facada de cada membro do Senado. Olha o absurdo, né, de violência. E aí a gente inicia o segundo triunvirato, que vai ser aí, né, composto por Marco Emílio, nós vamos ter aí o Marco Antônio e o Otávio, que ainda não é chamado de Augusto, porque Augusto, depois que todos aí, né, vão ter batalhas também, e ele vai acabar dando o título de Augusto, que significa divino, tá? Então o Senado novamente vai dividir o Império. Quando divide o Império, aí nós vamos ter as disputas desse segundo triunvirato aí, tá, gente? Marco Antônio versus Lepidus. Vamos analisar que Lepida que é o mesmo chamado do Marco Emílio, né? E aí o Marco Antônio, claro, gente, ele vai vencer. Com ele vencendo, nós vamos ter as disputas entre Marco Antônio e Otávio, que ainda não é Augusto. Aí Otávio acaba vencendo e quando ele vence aí, ele mesmo vai se auto-intitular de divino, né? Augusto. Aí ele vai se proclamar imperador. Quando ele se proclama imperador, meus amores, automaticamente, pela lógica de vocês estão entendendo, né? Ele se proclamou imperador. Aqui inicia um processo chamado de império, que é a terceira fase. Aí dá-se o fim da república. Esse império vai iniciar no ano de 27, né, antes de Cristo, e vai até depois de Cristo, no ano 476, ou seja, o século V depois de Cristo. É aqui que a gente vai ter a história já cristã, a perseguição dos cristãos. Aqui vai aparecer a história de Nero, tá bom?
Otávio Augusto, gente, vai ser o responsável pela Pax Romana, vai estipular aquele período de paz no Império Romano, ou seja, vai ser um período aí que não vai ter tanta expansão mais territorial, um período de paz que não vai ter tantas guerras, um período em que não se expande tanto o território, porque já haviam conquistado um período republicano. É ele que vai ser o responsável por criar aquela política do pão e do circo, que é a política onde ele nos Coliseus vão botar, nos Coliseus vão botar os escravos para se degladiarem, lutarem pela vida, né? E nesse coliseu ele vai mandar distribuir, né, alimentos e pão, porque é aquela ideia que ele tinha, né? Vamos dar alimento para o povo, porque o povo de barriga cheia, né, ele se cala. Vamos lembrar aqui que como a gente chega na era cristã, essa era cristã aqui vai ter um preço muito alto, tá, gente? Os plebeus começam a se converter ao cristianismo e essa Roma ela era politeísta, então a gente vai ter as disputas entre o politeísmo e o cristianismo. Com essa disputa aí, a gente vai ter um império que vai perseguir demais os cristãos, onde até nesses coliseus, gente, os cristãos vão ser, quando eles eram descobertos, eles eram colocados no coliseu para que os leões, que passavam muitos dias sem se alimentar, fossem lá e comessem os cristãos. Novamente, símbolo de violência. É aí que surge o Nero, né? Aquele que queria reformular, né, a arquitetura romana, e como ele não conseguiu, ele simplesmente, meus amores, vai tocar fogo em Roma para poder modernizar a cidade. Tocando fogo em Roma, ele vai botar a culpa em quem? Nos cristãos. Só que isso vai acabar no ano 313, né, depois de Cristo, com Constantino, que vai fazer o Edito de Milão, dando a liberdade de culto, né, a liberdade de religião a todas as pessoas do Império. E aí, em 380, a gente vai ter aí Teodósio com o Edito de Tessalônica, que vai determinar o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Gente, esse período aqui é que a gente vai ter realmente uma verdadeira enxurrada, tá, de invasões bárbaras. E quando a gente vai ter essas invasões bárbaras aí, essa quantidade de escravos em Roma vai se enfraquecer, porque a gente não vai ter mais esse processo de dominação em Roma, e aí nós vamos ter as invasões bárbaras. Quem eram esses bárbaros? Pessoas que não tinham as mesmas culturas dos romanos, que eram chamados também de povos germânicos. Esses povos germânicos hoje, gente, são geograficamente o povo que vive na Alemanha. A gente pode citar aqui alguns, tá? Esses povos aí também estão próximos do Rio Reno. Quem são esses povos? Os francos, os visigodos, os ostrogodos, né, os saxões e os suevos. Lembrando que esses povos aqui, gente, diferente dos romanos que já tinham se convertido ao cristianismo, esses povos eram pagãos. Nós temos aí os romanos que vão ficar com medo, né, novamente desse processo de guerras internas e vão se aliar, né, vamos dizer assim, esses povos vão acabar entrando dentro do domínio romano, vão fazer parte dos exércitos romanos, só que aí surgem os hunos, e quando surgem os hunos não vão querer se agregar à cultura romana e vão simplesmente destruir a civilização romana. A partir desse momento que há destruição, vamos dizer assim, um processo de desmembramento do tamanho do território romano, tá bom? Aí esse império rui, quando esse império rui, acaba o Império Romano, tá bom? Meus amores, isso é o resumo todo de Roma, tá? Eu gravei umas aulas de correção das atividades, então faço as atividades, depois vocês avaliem lá nas correções, nos vídeos, e qualquer dúvida vocês vão me perguntar lá, tá bom? Façam as Do atividades. capítulo 3, né? Isso, façam todas as que estão faltando. Tudo certo. Façam todas as que estão faltando. E, peraí, também do caderno, né, no caso aí de atividades, não só do livro, mas caderno de atividades. Pode falar, é porque vai cair o Zoom, vai. Pode perguntar. Todas as páginas, né? Do livro do Caderno Mais e do Isso, livro mesmo. isso. Aí eu gravei uma aula com as correções. Uma não, eu gravei duas. Aí vocês vão só acompanhar. Tá bom? Em casa, eu acredito no potencial de cada um. E volto a dizer, tá, gente? Fiquem em casa. Antes desse vídeo encerrar aqui, gente, eu queria só tentar ver aqui se ia dar tempo de eu passar esses slides. Vamos ver se dá. Que aí qualquer coisa, acho que não vai dar, não. Olha aí, ó. Alguns vídeos aí, eu vou até diminuir aqui a tela. Tá bom? Para vocês poderem ver aí tudo que eu